Olá, no podcast de hoje da SBOC a gente vai falar sobre acesso e equidade. Quem vai fazer parte deste bate-papo comigo é o Nelson Teich. Nelson, seja muito bem-vindo. O Nelson Teich, que é oncologista, foi ministro da Saúde no Brasil entre abril e maio de 2020, né, Nelson? Quando a gente fala de equidade, é diferente da igualdade, né, que muita gente confunde. Basicamente, a gente está falando em você dar o mesmo tipo de cuidado para as pessoas que têm o mesmo tipo de problema. A gente no SUS tem a equidade, a integralidade e a universalidade, né? Basicamente, a equidade é isso, é você... Uma pessoa que tem um câncer de pulmão, por exemplo, avançado, ele vai ter o mesmo tipo de cuidado independente de quem ele seja. A universalidade é aquela situação que isso vai acontecer em qualquer lugar desse país. É para qualquer pessoa em qualquer lugar. E a integralidade é aquilo que você vai ter... É o que seria um cuidado integral. Esse aqui é o mais difícil, porque quando você tem pouco recurso financeiro, quando você quer que todos tenham a mesma coisa em qualquer lugar, existe um limite do que você pode entregar quando você não tem recurso. E um dos grandes problemas que você tem hoje numa gestão de saúde é você se comportar como se tivesse um dinheiro que você não tem. Porque o teu comportamento, na prática, você nunca vai conseguir entregar mais do que é possível. Só que quando você não tem, você se planeja para entregar com equidade e universalidade, você acaba deixando que o mercado defina quem vai levar. Porque é impossível, e aí quem tem mais força leva. Então, quando você fala no acesso, por exemplo, o acesso não é o mais importante, o mais importante é a entrega. Né? Quer dizer, o acesso é você chegar no cuidado, que é fundamental que o cuidado seja bom. Mas hoje, a maioria das pessoas não sabe, mas no ano passado a gente gastou mais ou menos R$2.000 por pessoa do SUS. Você vai para a saúde suplementada, pede 5 mil. Quando você vai para um país rico, que é uma referência como o Reino Unido, você está falando em 23, 24 mil, Dinamarca 30 mil, Estados Unidos é 50 e poucos mil valor. Então, o que acontece é que a gente tenta acompanhar o acesso que existe nos países ricos. Só que a diferença é muito grande. Se você pegar o recurso que se tem para a média dos países de alta renda, tipo 10 vezes maior do que um país de renda média alta como o Brasil. Então, quando você tenta manter o mesmo nível de acesso e incorporação, quando você tem um valor muito menor, se você não tem uma gestão muito eficiente, acaba que a inovação chega para quem tem mais força e poder, e não para a sociedade como um todo. Então, o gestor público ele é aquele que pode levar equidade realmente. Eu digo que a inovação te dá um aumento da capacidade de cuidar. Justiça social e equidade quem dá é o gestor público. Então, isso é uma coisa muito difícil, porque para você fazer isso, você como gestor tem que conhecer o sistema, para isso tem que ter uma informação detalhada e complexa que não existe hoje. Então, às vezes, você vai ao gestor, quem está ali à frente, ele não consegue enxergar tudo o que está acontecendo. A decisão, às vezes, ele toma olhando para o que ele está beneficiando, mas ele não consegue enxergar o que ele não está beneficiando. Então, você tem uma certa injustiça quando você não tem conhecimento total do sistema. Conduzir um sistema num país complexo como esse, tão desigual, é muito difícil, né? São 5.570 municípios. Para você ter uma ideia, se você pega o PIB per capita desses municípios, varia 120 vezes. Se você pegar a renda per capita, a renda média de salário na população desses municípios, varia 300 vezes. E é um país muito desigual, o Brasil é um dos países mais desiguais que existe no mundo, né? Então você conseguir dar um acesso com justiça, com equidade, é muito difícil. Teich, falando com relação aos seus estudos mais recentes em Nova York, enfim, em outros países voltados aqui para a oncologia no Brasil, essa questão de eficiência técnica, o que você tem visto nesses estudos com relação a esses últimos temas? Porque, por exemplo, quando a gente fala o acesso ao tratamento de câncer no Brasil ele é muito diferente para quem procura um SUS e para quem tem condições de procurar um hospital, fazer um tratamento privado, né? Com relação ao que você chama de eficiência técnica, como que é? A eficiência é sempre uma relação entre o que você tem de recurso para gastar e o que você entrega. Hoje, praticamente ninguém conhece a eficiência de nada, porque ninguém
mede direito o que está acontecendo com as pessoas, até para poder comparar. O que acontece nos outros países é muito difícil de você copiar e colar para o Brasil. Infelizmente ou felizmente, cada país tem que desenvolver a sua própria estrutura de saúde. Então, o que acontece fora é bom você ver o que está... Mesmo que você consiga ver o que está acontecendo, você não consegue simplesmente pegar aquilo e imaginar como trazer para dentro. Como eu falei, a gente tem um recurso financeiro muito menor. Então, você tem que definir como é que você vai escolher, por exemplo, na oncologia. Quanto é que eu vou colocar em cirurgia, em radioterapia, em tratamento sistêmico, em diagnóstico, em recurso humano? Porque a inovação na saúde, ela tem uma característica. Ela demanda um profissional cada vez mais qualificado. Você pega a inovação em saúde, ela não pega um profissional médio e transforma ele num profissional melhor. Você precisa de um profissional cada vez melhor para que você tenha o uso daquele potencial benefício que é o da inovação. Se você imaginar que além de todo o problema de financeiro, tecnológico, você precisa ter um recurso humano muito mais eficiente para você usar a inovação, você imagina a dificuldade que é para um país desigual e continental como esse, você conseguir distribuir isso por um país inteiro, levar o mesmo nível de acesso com equidade para um país inteiro, entendeu? É muito difícil. E agora, quando a gente compara você, né, que, enfim, viaja para congressos, palestras em outros países, estuda em outros países, o que você vê com relação a esse justamente acesso e equidade em países que não têm um SUS? A gente sabe da diferença e do acesso com relação à oncologia aqui no Brasil, que são dois mundos, quem depende do SUS, ainda que se tenha o SUS aqui no Brasil, e quem consegue a parte privada. Mas e nos Estados Unidos, que a saúde é tão cara? Eu vou te dar a minha opinião sobre os Estados Unidos, tá? Lá, a opinião pessoal, a saúde é tratada como um negócio. É o país que gasta mais dinheiro no mundo com saúde. Quando você vai comparar, por exemplo, a expectativa de vida ao nascer nos Estados Unidos, ele é significativamente melhor do que países desenvolvidos da Europa. Você vai pegar Espanha, Itália, Reino Unido, França, Japão, lá na parte da Ásia. Então, a América ela não é exemplo de nada como gestão de saúde, como sistema de saúde. É um lugar em que você tem muito acesso, você tem mais acesso ao mundo, é o país que mais incorpora no mundo. E aí que eu te falo dessa diferença entre você ter acesso e você ter cuidado. Um cuidado de qualidade demanda primeiro um sistema que ele é mais estruturado e organizado, para que a pessoa consiga navegar nesse sistema para ter o cuidado que melhora. Na América, por exemplo, a maior causa de falência das famílias é gasto com saúde. Só para entender de como isso é complicado, eles gastam lá mais ou menos 4,3 trilhões de dólares em saúde. Eles têm uns 330 milhões de habitantes. Isso é mais do dobro do PIB brasileiro. São 2 PIBs brasileiros, entendeu? Isso só em saúde. O Brasil tem 203 milhões, vai gastar uns 200 bilhões de dólares atualmente. Então aquilo ali, esse tipo de... A América é tudo que a gente não tem que copiar. Uma coisa é você conseguir ter acesso ao maior número possível de tecnologias novas que te aumentam a chance de cuidar. Outra coisa é achar que o modelo de um país que mais incorpora no mundo é um modelo eficiente que deveria ser ajustado para o Brasil, entendeu? Quanto mais pobre é um país, mais a sociedade demanda um Estado eficiente no cuidado. E você tem algumas outras coisas que são importantes, né? A saúde de uma sociedade, ela não é só devido ao cuidado em saúde. É questão de determinantes sociais da saúde. O nível econômico, educação, alimentação, onde você mora, com quem você convive, acesso à internet, por exemplo, hoje é considerado um determinante social da saúde, ter acesso a saneamento básico. O país é muito desigual. Você pega, por exemplo, hoje, 10% da população passa fome, que não tem comida todo dia. Mais ou menos 10% é o que chama de uma coisa mais... onde alguns dias já a pessoa não tem aquilo. Pouco menos da metade das pessoas não tem saneamento básico, entendeu? Você vai ver 15% não tem água potável. Você vai olhar, hoje, mais de 3 mil cidades desse país, você pega a renda média, ela está abaixo da linha da pobreza. Esse é um país que precisa de muito cuidado social, de muita coisa que vai além do cuidado em saúde. A saúde é um desses componentes. Mas para você melhorar a saúde do país, você vai ter que investir nessas outras áreas que são fundamentais para que uma pessoa possa ter o mínimo de condição.
Você chegar hoje e ficar questionando quantas porções de fruta, verdura, legume alguém come, e essa pessoa não tem dinheiro nem para comer, até que não tem muito sentido, entendeu? São discussões muito românticas, mas pouco práticas. Eu digo o seguinte, o gestor de um país como esse, a última coisa que ele pode ser é romântico. Tem que ser técnico, ele tem que entender o que está acontecendo, tem que ter o dado e interferir nisso. A pior coisa que você pode fazer é trabalhar como se tivesse um dinheiro que não tem e ser romântico. Quando você é romântico, o motivo é muito bom para quem faz. Mas quando você tem coisa que existe no papel, mas nunca chega na sociedade, isso é a pior coisa que você pode ter. Porque realmente não ajuda o teu país, entendeu? Então, hoje, o que você vê muito, às vezes o seu é público, são aquelas leis, projetos, programas que são perfeitos na teoria, do papel, mas nunca acontecem na vida da prática, na vida das pessoas e na prática, entendeu? Então, essa mudança de focar na entrega, focar em ver o que está acontecendo com as pessoas e com a sociedade, que eu te falo que é medir o desfecho, isso aqui é fundamental também. Então, assim, para ser direto e reto, o que você acha que falta para melhorar justamente essa questão do acesso e da equidade dessas pessoas ao tratamento oncológico? Primeiro, você precisa ter uma gestão mais eficiente. Gestão mais eficiente, eu digo assim, que a gestão em saúde não acompanha a velocidade nem da inovação, nem da complexidade, nem do custo. Então, você precisaria... A gestão, você tem que... Eu digo que são 7 pilares. Você tem que ter uma definição estratégica importante, que é onde você vai investir. Tem que ter um planejamento. Liderança e coordenação é fundamental. Isso tem que ser Ministério da Saúde. Você tem que ter uma execução muito bem feita. Você tem que ter informação e comunicação. Você tem que ter tudo isso funcionando junto. E você tem que ter informação sobre as necessidades da sociedade, como é que está a infraestrutura, como é que está o acesso, né, e o cuidado, como é que está o desfecho clínico, qual é o financiamento, como é que a evolução da tecnologia está acontecendo ao longo dos próximos anos. Se você não tiver isso tudo, você não tem o sistema na mão. Se você não tem isso tudo, e o que acontece? Toda vez que você tiver um projeto, você tem que garantir que você tem a infraestrutura necessária para que aquilo aconteça. Não adianta você criar uma lei, por exemplo, para que todos tenham acesso ao tratamento em 60 dias, se você não muda nada. Você não cria infraestrutura com equipamento, gente, fluxos que aconteceram adequadamente, né? Então, isso tudo aí, se você não tiver um sistema funcionando muito bem, você não vai ter nem equidade nem acesso. E eu digo o seguinte, o pessoal fala, não, porque o sistema vai quebrar, não é sustentável. O sistema de saúde não quebra. O sistema de saúde sempre vai ser sustentável. Quem vai quebrar é a operadora, o prestador, seja quem for. O que o sistema faz é se ajustar. Como é que ele se ajusta? Ele se ajusta tirando acesso. Quando você não tem uma pessoa, quando você não tem gás, quando você não tem remédio, quando falta leito, quando falta hospital, o que você está fazendo na prática? Está tirando acesso. E, Chico, toda essa sua contribuição, né, na área da oncologia, seus estudos também fizeram você ganhar e ser vencedor do prêmio Ronaldo Ribeiro de Carreira, que é o prêmio mais emblemático da SBOC, né, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Eu queria que você falasse, primeiramente, parabéns, né? Isso é uma honra, naturalmente, né? Não tem nem o que falar, eu agradeço demais terem me escolhido, né? Isso, o que é muito legal é porque eu te confesso que eu respiro isso, né? Hoje em dia eu fui oncologista, hoje eu não parei de atender há muito tempo, e hoje eu sou uma pessoa voltada para a gestão em saúde. Hoje eu falo de sistema de saúde, que é além da ONU. Mas a oncologia tem uma característica muito importante, ela é tão complexa que nenhum projeto de oncologia vai dar certo se o sistema não funcionar. Então, você tem que fazer o sistema funcionar para a oncologia funcionar. Então, você, no fundo, trabalha tudo, né? E realmente, eu te confesso que, às vezes, dá um cansaço. Eu falo, nossa, será que isso vai mudar? Será que isso não vai mudar? Então, quando os prêmios como esse te dão uma força danada. É mais do que uma honra, é uma energia nova que te dá, sabe? Isso é muito legal. Eu agradeço demais a sua homenagem, achei sensacional, então estou super feliz com isso. Agora, Taixa, uma curiosidade, pegando essa sua deixa com relação a dar uma energia, uma força, hoje em dia você disse agora que respira oncologia, né? Mas não, respira o sistema de saúde. Muita gente que está nos assistindo e nos ouvindo pode não saber que você respirou por muito tempo futebol, né? Foi goleiro, ainda cabe isso na sua vida hoje em dia? Não, isso aí foi...
E é interessante, porque eu comecei a jogar, assim, federado, campeonato oficial, tinha 11 anos. Comecei a jogar, assim, eu virei um profissional com 11 anos. Isso te dá uma disciplina que é muito interessante, porque... Você usa isso até hoje? Isso influencia a tua vida inteira. Isso influencia, porque é treino, é competição, você é treinado para competir, você tem que ter... Assim, você trabalha a tua saúde, isso para mim foi uma sorte, né? Porque você começa a ter uma disciplina de exercício, eu tinha 11 anos. Isso você carrega para a vida inteira, né? Então hoje eu tenho uma disciplina de exercício, de manter peso, que é essa coisa do cuidado, prevenção, né? Que não é muito fácil espalhar num país desse, mas que é o que todo mundo deveria fazer, né? Tentar manter lá o peso, não fumar, fazer exercício. Diminuir o estresse é uma meta arrojada, mas tudo bem, mas a gente vai conseguir. Mas o futebol foi uma coisa que, durante muito tempo, foi uma religião na minha vida, porque eu joguei na universidade, fui campeão várias vezes. É um médico ex-jogador, então. Mas depois de um certo tempo não dá pra correr risco de se machucar também, entendeu? Porque o dia a dia é tão confuso que não dá pra ter esse risco. Mas o futebol foi uma coisa super importante. Foi uma época de ouro da minha vida, eu te confesso, porque na época que eu jogava só tinha futebol nesse país. Então quando você jogava futebol, onde você chegava, você era super bem recebido como jogador de futebol. Era muito engraçado. Agora que a gente tem outros esportes, naquela época só tinha futebol. Não tinha opção, né? Foi uma época muito rica da minha vida também. Mas sua contribuição no mundo futebolístico foi feita, hoje em dia é feita também ao longo desses anos a sua contribuição no mundo da oncologia, né? Então eu queria agradecer pelo bate-papo riquíssimo de hoje, apesar de pouco tempo, foi muito bom estar com a gente. Muito obrigada, Dr. Nelson Taixa, oncologista, ex-ministro da Saúde aqui do Brasil. Muito obrigada por esse bate-papo. Obrigadão.